Tem uns campeões aqui que estão merecendo tirar o cinturão e botar o Shogun. Não, eu acho também. Não, eu já troquei. Tanto que o Glovão ficou... Aliás, o Glovão tá autografado no peito do... Aí eu tenho a luva que o Glovão... A gente fez até uma brincadeira no Instagram que eu levava a luva pra ele assinar antes de cada luta, né? A primeira que ele assinou foi a que ele virou campeão. Que isso. Aí eu falei, ó, tradição, né? Agora é tradição, tem que vir toda luta. Aí eu levei a do Prochazka. Ele não ganhou, ele não defendeu o cinturão, mas ele ganhou a luta. Ele ganhou 4 rounds e... Aliás, ele ganhou 5 rounds... Você entendeu o que eu quis dizer, entendi. né? É meio enrolado, bom mas... Entendedor, Põe o microfone bem pertinho da boca. Para bom entendedor, pode ajustar meia palavra aí. serve. Tá bom assim? Tá bom pra caralho. Primeira vez que eu faço? Cara, é a primeira vez no estúdio novo também, olha que irado. Vamos lá, eu vou ajudar. Eduardo. Rafael. Legal pra caralho. Ó, o Edu já veio no podcast antes. O Edu trabalha na PFL. Qual é o seu título? Não necessariamente o que você faz, né? Tô tentando entender um pouco do meu título, mas eu sou um Senior Manager de Fighter Operations. Então, para explicar um pouco assim, sem ficar só no inglês, tudo que diz respeito à experiência do atleta com a PFL. Então, começando com os contratos de Challenger Series, mas, enfim, temporada, tudo mais, com The Man, Rei Cefo, mas, enfim... Rei Cefo é o presidente do... Isso. Lenda do K1, kickbox, K1. Mas, enfim, fora isso, a parte toda operacional, de visto, passando por o que você vai usar para lutar, os seus patrocinadores da roupa da luta, logística de viagem, licença médica, corner... Eu vou te cortar, você só não entra pra lutar, é isso? Assim, não botaria dessa forma, mas enfim, quase isso, vai. Enfim, perto. Acho que a única coisa que eu não fiz ainda foi ser corner de alguém, porque aí é um conflito de interesse dos grandes. De complicado. Resto, eu já fiz junto tudo. Eu já segurei o baldinho. Você já foi o baldinho. Se você for no baldinho, não dá. Do nosso irmão querido, Zeferino. Eu fui no baldinho. Na verdade, eu fui em 2 baldinhos. Eu fui no Zeferino, no baldinho do Zeferino, que eu até conto que ele leva acho que um knockdown no primeiro round ali, e eu pensando assim, né, cara, tipo, no maior egoísmo do mundo, eu pensava assim, meu Deus, ele não pode perder, porque vão falar que fui eu que estraguei, eu sou o pé frio, né, vou virar o pé frio pro resto da vida, eu falei, ele não pode perder, e eu só conseguia pensar em mim, o cara lá levando uma costa, levando porrada, segurando, tentando botar o cara pra baixo, e eu lá assim, meu Deus, vão me chamar de pé frio. Mas ali foi filho da puta, porque só o jiu-jitsu salva ali mesmo. Só o jiu-jitsu salva, foda. Ó, ganhei presentinho, caramba, olha que irado. Já tinha uma, né, mas não dessa, não era essa da Century. Eu tenho uma autografada, inclusive, pra Zeferino, quer ver? Corta a cena. Quero achar aí agora. O podcast é meu. Essa daqui, cara, essa é a nova? Essa é a nova. Essa luva. Legal, hein? Essa luva aí, enfim, isso é daquelas coisas que são duas escolas de pensamento, assim. Tem gente que quer me matar porque a gente, enfim, mudou de luva, tem gente que ama essas também. Mas essa luva aqui é uma questão interessante. Ela é mais compridinha, né? Eu peguei 5 luvas novas, 5 protótipos, eu levei pra TT. E aí, outros 2 grandes amigos nossos, Raush e Natan, que massa. 2 campeões, né? Caramba. Passaram o dia treinando com essas 5 luvas, fizeram um round de tudo, e aí me falaram, olha, eu gosto disso, dessa, isso aqui eu odeio, isso aqui tá bom pra grappler, mas não tá bom pra striker, enfim. E aí, eu juntei tudo isso, anotei tudo, e mandei pro pessoal da Century, e aí fizemos essa luva daí. Caramba, que legal. Eu achei... você sabe explicar por que ela é maiorzinha? Eu não faço ideia. Porque rola uns centímetros aqui entre o... Isso. Não, de repente, na mão ela é igual, ela só vem um pouco mais pra trás, né? Tem um pouco mais de... Cara, muito legal. Muito legal, gostei. Gostei demais. Putz, obrigado. Essa daqui vai pra
Essa daqui vai ficar pro... É a que todo mundo já tá usando no Challenger? Isso. Essa é... Todo mundo usa, tudo que a gente faz é com essa, a única coisa com a final é dourado aqui. Que é a que eu vou ganhar de presente depois. Depois Papai Noel passa aqui. Tô pedindo. Vamos falar um pouquinho do Challenger. Tá rolando sexta-feira, é a segunda semana já do Challenger, estreou uma semana passada. Isso. E tá rolando aqui em Orlando, dentro da Universal, legal pra caramba. E conta o que é pra galera. Eu vou falar pra galera que não é familiar, pra comparar só, por modo de referência, não tô fazendo nada. Não, como contender do UFC. Claro, com certeza. Então o Challenge, semana passada, a gente teve, enfim, pra brasileiro, né? A gente teve o Hulk aqui representando. A gente ia ter o Kemoel, que, enfim, com uma semana aí de luta, teve um problema de saúde, enfim, se machucou. Cara, o Kemoel do Poitin. Isso, o Kemoel do Poitin, Kemoel campeão do Jungle. Ele ia lutar no Challenger? Ele ia lutar o Challenger contra o Joseph Whitner, que é um cara duro aí da Eslováquia, acho que 14-2 ou 16-2, uma coisa assim, bem experiente. E eu e o Ray estavam até falando que, enfim, era uma luta boa aí pra ser um 10º cara, um 10º elemento aí na temporada do meio médio, ou um alternate, mas uma pessoa assim, já com cartel experiente em bons eventos europeus e brasileiros aí, para poder pegar e fazer frente. A gente, enfim, o Challenger do ano passado levou o Carlos Leal, né? Sim. Que chegou à semifinal, e o Delano Taylor que chegou na final e lutou 5 rounds com o Sadie Bussi, que, enfim... Carlos Leal ganhou do campeão ainda, Carlos Leal ganhou do Ray Cooper. Do Ray Cooper, exatamente. Ele tava lá naquela luta. Exatamente. Então, Challenger Series, semana passada a gente teve o Hulk, né? Referência aí do Jiu-Jitsu. E essa semana a gente tem, de brasileiro, a gente tem a Evelyn Martins, que treina na TT. E toda semana temos brasileiros. Semana que vem a gente tem o Danilo Marques, que veio do UFC também. E temos o Vitor Rezende, que é um peso pesado de 2 metros. Ele é mais alto que o Renan Problema. Caramba! Os caras treinam juntos na TT. O Danilo tem 2 metros também, né? Isso. O Danilo é muito alto. E... Danilo animado aí pra ver ele de então, era isso que eu ia falar. Tô curioso também. Tá se preparando pra essa aí já faz tempo. Enfim, tá vindo aí com o mestrão, Rafael Cordeiro. Então, só lutão. 4 lutas por noite. Evento curto, jogo simples. E aí tem um conceito assim de quase que um negócio meio American Idol, né? Que legal. Que também, claro, você vê já... lá no Brasil, como é que chama? Aquele... Tem o de música lá, não é? Como é que chama no Brasil? Puta, eu não vou lembrar. Tá, mas é isso aí. A galera tá ligada qualquer que eu tô falando. O pessoal vira cadeira, aí eles votam. Isso aí mesmo. The Voice. The Voice, isso. Chama The Voice no Brasil ou é a voz? Só não tem essa virada na cadeira. Mas tá aí uma dica. Isso. Tá aí uma dica. Ray Seth, porra, vira a cadeira. Você fica de costas pro Cage, né? Exatamente. Imagina a marra do bicho. A cara dele. A cara dele. Você tem o contrato. Mas enfim... 4 lutas, os 4 vencedores ficam até o final da noite para esse momento do contrato. A PFL, quando eu digo a PFL, é essencialmente o Ray e o resto da equipe de lutadores, que eu me incluo nessa, elegem os dois melhores da noite entre os 4 vencedores. Então você acaba que está competindo contra todo mundo aquela noite. É um negócio bem interessante. É legal mesmo. Elegem os 2 melhores daquela noite e esses 2 vão para o voto final. E o que é o voto final? Os 3 jurados de celebridade têm um voto em conjunto. Semana passada, por exemplo, foi o Wiz Khalifa, o Tyron Woodley e o Ray Lewis. Ray Lewis, que legal. Pra quem, enfim, não segue e não tá aqui nos Estados Unidos como a gente já tá faz tempo, Ray Lewis, enfim, referência aí de futebol americano. Sim. Já ganhou, acho que 2 Super Bowls e tudo mais com o Baltimore Ravens. Eles juntos têm que chegar a um consenso e passar o voto deles. Tá aí um voto. Segundo voto é das redes sociais, né? O PFL abre um poll no Twitter. E o terceiro voto, se precisar desempatar, o Ray chega e fala quem recebe o contrato. A gente teve ano passado um contrato por noite e teve uma das noites a gente deu 2. Legal. E é aberto para
the discretion. Isso, assim, tipo, isso. Se precisar, tipo, 2 caras foram lá e Rafa, arrebentaram. Exatamente. E uma coisa assim também, que a gente, foi o ano passado, foi a primeira vez, o mais legal também é que, assim, não acaba ali, né? Assim, no sentido, não ganhei o contrato, vida que segue, eu vou procurar outro evento para lutar, ou, assim, o Josh Silveira, por exemplo, não recebeu o contrato ali aquela noite. 3, 4, 5 dias depois, a gente estava refazendo e mexendo ali algumas coisas do plantel da própria temporada e decidimos chamar o Josh. O Ray assistiu a luta dele de novo, entendeu? Gostou do que viu. Uma luta meio bizarra em relação ao que estava acontecendo, de eye gouging, fish hooking e tudo mais. Então viu assim o Josh mostrando resiliência e tudo mais, ainda conseguiu finalizar, acho que no 3º round, pegou as costas e ganhou o contrato. Carlos Leal, um cara que não ganhou, lutou 2 vezes no Challenge, não ganhou o contrato, foi chamado de alternate, pegou a luta em cima da hora com o Ray Cooper, ganhou, chegou até a semifinal. Dylan Taylor é outro que também não ganhou o contrato. Então é um negócio interessante que é tipo, você pode não ganhar o contrato ali na noite, naquele momento, mas assim, esteja sempre no shape, preparado. Isso é muito legal. A ligação pode chegar para você tá ali no nosso, você tá na, enfim, você tá sendo considerado de qualquer forma. Já tá no pool de atleta do evento ali. Aí, esses caras que vão passando aí pelo Challenger, eles já vão disputar essa temporada agora, né? Existe essa a temporada começa quando? É maio? A temporada começa de 1º de abril. 1º de abril. Não é pegadinha. Não é mentira. Não é pegadinha. Vai ter. Mas que dia? Rola essa piada interna lá, tipo... Eu não vi, acho que eu tô sendo o primeiro sem graça que faz aqui. Já tava querendo fazer faz um tempo, mas... Eu acho que até tem um barulho. Boa. É que a gente tá sem fone aqui. O estúdio tá meio... engatinhando. Meio capingando ainda. Aliás, a galera que acompanha sabe, né? Porque eu falo em todo o podcast, né? Isso aqui era um mar de caixa. Eu tinha uma mesa atrás ali, onde a galera tem a câmera ali. Tava uma mesinha ali, com esse negocinho luminoso, e eu. Assim, não achava meu fone. Tipo, eu tava o fonezinho do iPhone numa orelha, o microfone, porque som é tudo, né? E eu ficava aqui, me apertava pra entrar entre as caixas e tal. Aí, eu falando com o meu amigo Edu, eu falei, vamos fazer? Eu falei, eu vou arrumar o estúdio e você vai ser o meu primeiro convidado do estúdio. Olha a honra. Aí eu falei pra minha mulher, eu falei, convidei ela, falou, agora você vai ter que arrumar aquela porra? Eu falei, então, eu vou arrumar. A gente deu sorte que na segunda que a gente tinha combinado não rolou, e aí eu ganhei um dia mais, aí eu terminei. Exatamente, muito legal, e deu certo. Vamos falar da temporada de 2022. Sim. Como é que foi? A gente teve a Larissa campeã, tava lá em Nova York. E como que foi, assim... Eu vou soltar 2 aqui, você comenta o que você puder, o que você quiser, numa boa, assim, mas eu acho de uma visão de público... Eu vou fazer uma introdução de um assunto que o Chael Sonnen uma vez falou sobre o John Jones. Que chegou a um ponto, acho que o John Jones fez um pay-per-view lá, vendeu 200 mil pay-per-view, que é pouco pra caralho. E aí o Chael Sonnen fez assim, falou, nesse ponto que a gente tá, era bom pro John Jones perder uma luta. Porque vai trazer, na volta, vai trazer de volta o interesse do... O cara é tão dominante que a galera meio que... Aconteceu com o Demetrius Johnson também, né? Que o cara fala assim, tipo, depois você me conta aí como que ele ganhou. Eu vou fazer outra coisa já à noite. Entendeu? Eu acho que vocês passaram um pouco disso com a Kyla também. Assim, eu não... Acho que a gente não tem como opinar muito ainda nisso, porque não existiu esse momento do retorno, né? Assim, então a gente não viu ainda o feedback do retorno. A luta dela, a próxima luta dela, né? No caso, tendo a derrota no cartel. Eu, assim, conhecendo a Kayla, eu tô aqui com a PFL, eu já trabalho com a empresa já tem 5 anos e meio. Eu comecei a trabalhar com a Kayla quando ela ainda era só um protótipo no sentido do MMA. Ela fazia coisas assim de marketing com a gente. Eu morava em Washington, ela foi lá, nosso QG na época era lá. Aí ela foi, a gente levou ela para jogo de basquete, jogo de hóquei e enfim, aquela coisa de... Campeã olímpica, se rolar, vai rolar aqui, já é legal pra caralho. Isso, né? Com as 2 medalhas e botando a camisa do time local com o nome nas costas, aquela coisa.
Mas desde ali você já vê, assim, o drive, né, dela, assim, o comprometimento com o que ela for fazer. É Uhum. uma coisa, assim, impressionante. Qualquer coisa que ela se É envolve meio creepy até, é não é? isso, ela entendeu? Vai jogar dardo, ela quer Eu jogo primeiro e eu vou. isso, É isso, muito louco. isso. Cara, eu perguntei isso pro Bochecha. Eu falei, qual que é a sua esquisitice? Porque esses caras super atletas, dominantes. Aí ele deu uma resposta bem meia boca, assim, te Uhum. amo, Bochecha. Mas, Também. mas do tipo. Ele falou: a minha maior esquisitice é treinar todo dia. Tipo, não era Ah, disso que eu tava ah, falando. Eu tava falando, tipo, eu não troco de cueca na primeira luta do ano até a última. Uma porra assim, sabe? aham. Mas eles todos têm umas esquisitices, assim, É, né? isso é uma coisa até que me perguntaram, o pessoal do nosso lado de patrocínio e tudo mais, eles tinham um certo patrocinador que estava, enfim, procurando entrar para fazer parceria com a PFL. Eles falaram uma das coisas que eles estão interessados em contar as histórias dos, das maiores superstições de cada Ah, atleta. ah. Aí ele falou assim: tem como você me mandar uma lista? Eu falei, cara, se eu mandar essa lista aqui, eu vou queimar muita gente. Não Não rola, né? dá, não dá, não É. dá. Entendeu? Só Eles, se. eles não gostam de falar também, né? Porque Mas às assim, vezes é uma coisa muito pessoal isso. também, né? Às vezes Tipo. você tá no meio ali, você vê um negócio assim, de onde é que saiu essa? Aí eu não pergunto pro atleta, eu pergunto, por exemplo, pro mestre que tá mais perto. Não, isso aí você deixa quieto. Esse é tipo. Mas voltando à Keila, assim, é uma coisa que o que ela faz, ela não aceita, assim, e eu falo isso da melhor forma possível, não aceita ser número 2. É o entendeu? 100% o tempo todo, entendeu? Então, é uma coisa que tá me animando, né, poder ver esse retorno dela, assim, essa próxima luta. E a Larissa é outra pessoa também que, É, enfim, nem se fala. É exatamente. complicado pelo meu lado de trabalho, assim, eu fico muito próximo, né, dos atletas, é difícil você assistir certas lutas, assim, Sem sem torcer e torcer, tentar ser imparcial. Não, Isso, 100%, aquela, assim, eu 100%. eu acompanho aqui com a firma desde o momento Desde que zero, chegou, né? entendeu? Um carinho imenso. Larissa, poxa, eu já fui à casa da Larissa em Belém, entendeu? Acho que A duas cidade que 2 vi Jesus cidade que nasceu. Jesus nasceu, exatamente. Já É fui à casa da brincadeira, viu, Larissa, gente? entendeu, 2 vezes em momentos diferentes, já tomei açaí com a Larissa 5 da manhã, entendeu, no Ver o Peso em Belém do Pará, então assim, Cara, é muita história, é muito carinho, entendeu, então, tiro do meu lado, entendeu, de fã e do meu lado emocional, assim, pra assistir como um fã qualquer, sim, eu digo sim. qualquer, uma pessoa que não trabalha no ramo, sim, tô muito animado, assim, pra ver essa É. luta dela de novo. E aí vem o que eu tava tentando. Eu acho que vai gerar muito interesse o retorno dela. E vai ser, para ela principalmente, vai ser aquele divisor de águas, né? Tipo, ou ela volta e passa o carro e aponta e fala. A gente não sabe, não sei nem se pode falar se vai ser a revanche com a Larissa ou não. Não sei Não, dizer, não. então. E se for, ela tem a chance de provar que foi um tropeço. Se não for, tem tudo pra, sei lá, chega, passa o carro e chama a Larissa, fala, eu Sim, quero de volta. E isso é bom pra caralho, pro demais, evento, pra demais, todo mundo. E demais. pra Larissa também, né? A gente falando agora, eu puxando a sardinha porque a Larissa é brasileira, porra, é a maior luta que ela pode fazer no evento até Sim, agora. sim. Foi a maior e a revanche Revanche é vai maior ser ainda. a segunda maior. É. A Larissa tem que provar que ela bateu mesmo, tipo, não foi uma noite boa só, né? E a Kaela vai ter que provar o contrário. Aí a galera vai. Aí, porra, Brasil em peso entra pra assistir e tal, então vai. E são poucas vezes que você vê, se assim, você para pra pensar, essa luta já aconteceu 3 vezes. Então, E são poucas exatamente. vezes que você consegue, na história do esporte, você consegue pensar assim, pô, a quarta vez que alguma luta aconteceu, hum, foi interessante para os fãs, foi, Sim, entendeu, de maior peso do que a terceira, é né. verdade, é E acho que verdade. às vezes é o tipo de coisa que acontece, que é difícil de acontecer por outro formato, porque na PFL você não tem controle, a final é a final. É. 2019 eu lembro, o Lance Palmer ganhou, acho que na história do esporte nunca existiu uma trilogia tão rápida. Ele lutou contra, eu esqueci o nome do oponente, ele lutou na regular season, na primeira luta da temporada, depois ele lutou com ele de novo nos playoffs, porque casou Aham, no chaveamento, aham. e aí Foram pra final. terminou com esse
cara que ele já tinha ganho 2 vezes, terminou com ele como alternate da final, e o oponente original da final não chegou pra lutar, caiu no doping, lutou com o Conor de novo. Caraca, cara. Os caras Caraca. lutaram 3 vezes em 7 meses. Explica como que vai rapidinho, assim, só pra galera que ainda não é muito familiarizada com o formato, porque eu acho que muita gente começa a pegar lá perto dos playoffs, né? Sim. E não entende o que aconteceu atrás pra chegar até o playoff. Agora a gente tem um passo a mais até, que é o Challenger, né? O cara participa do Challenger e aí tem entra Agora, dia 25 de março, a gente vai começar o PFL Europa, que, enfim, vai ser um celeiro aí pra gente de talento europeu. Um GP, vai ser GP mesmo, entendeu? Quartas, semi e final. 100 pontos, ganhou. Ai, caralho, eu ia falar disso com você, cara. Ganhou, passou. Porque isso existe algum jeito, alguma chance de repente, para um futuro, o formato da season aqui virar assim? Que eu, particularmente, eu acho do caralho. Tipo... Aqui não, mas, assim, eu te digo abertamente, o nosso plano são essas ligas regionais de forma mundial. Começar um PFL Brasil ou um PFL Latam, começar um PFL África, que legal. PFL Ásia. Isso está parte dos planos aí. E o formato vai ser esse. GPzão. GPzão. O carro-chefe sempre sendo a League Season, né? Que é como a gente tá... O evento que a gente tá falando aqui Trazer agora. o cara do GP vencedor pra cá. Isso, aí você entendeu. Aí, pô, esse cara ganhou o GP da Europa desse ano, entendeu? Entendi. Muito legal. Vocês fizeram uma parceria, inclusive, mandar um abraço pro David do SFT. Que eu tive o prazer de conectar vocês assim e rolou pra caralho. Foi bem legal. Vocês fizeram um evento, um mini challenger em São Paulo, né? Isso, porque os 2 primeiros anos da PFL, temporada 2018 e 2019, era as quartas de semi na mesma noite. Era coisa de maluco. É foda. Coisa de maluco, era dos tempos assim de foi daí que veio até um pouco da regra de não poder usar cotovelada, né? Era por isso e também pelo fato de que você tá lutando, a temporada é uma coisa curta. Período curto. Você não tem como, pô, eu tô lesionado, a gente tem que empurrar a luta em 2, 3, 4 semanas, um mês. Assim, é a vida que segue. Então, cotovelo, assim, ele abre muito, né, cara? É uma coisa que, entendeu? Você levar uma cotovelada no supercílio, acabou. Você não exato. Um mês no mínimo, né? Um mês sem treinar. Exatamente. Assim, essa é a jogada. Então, voltando à parceria com o David, em 2018 e 2019, as temporadas tinham 12 atletas, quartas e semi na mesma noite. E aí a gente, enfim, passou de 2021 em diante 10 atletas, e aí só tem o que chama de playoffs, que é a semifinal. Uma luta só. Mas no que a gente chama de IQS, International Qualifier Series, que a gente já fez no Brasil. Aí, com o Covid, a gente tinha parceria com a Alemanha, Emirados Árabes, Brasil e Rússia para fazer. Alemanha e Emirados caiu pela pandemia. A gente fez com o RCC na Rússia e a gente fez com o Chotô, iniciozinho de 2020. E aí a gente fez um agora, no final de 2022, em novembro, com o SFT em São Paulo, lá lá no Morumbi. Você foi pra lá, inclusive. Foi pra lá, pô, foi legal, muito maneiro. 2 lutas na mesma noite, e aí quem ganhou foi o Paulo Laia, que, pô, tem uma mega história aí pra contar, como vai ser o primeiro atleta que a gente tem aqui na PFL. Ele vai lutar no Challenge, né? Vai lutar no Challenge, o primeiro atleta que a gente tem aqui na PFL que é surdo. Caramba! E ele vai lutar contra o Manuel Souza, o Mano Mito, que era o ex-campeão do SFT até ele ser contratado com a PFL, que a gente queria que o Mano Mito lutasse o Challenge, esse evento que a gente fez em parceria com o SFT, mas ele, enfim, ele falou, cara, eu queria lutar, mas mandou exame, tudo, enfim, tinha acabado de se recuperar da cirurgia na mão, então não deu pra fazer essa, não deu pra incluir ele lá. Então eu falei com o David, o campeão disso aqui luta com o ex-campeão do SFT. Legal pra caramba. Entendeu? Numa disputa de cinturão não oficial do SFT, muito legal. Dentro da PFL. Prometi essa aí pra ele, e aí o Ray liberou, a gente casou essa. Irado, muito legal. E é legal a disposição da PFL pra buscar talento. Eu acho isso do caralho. Sempre achei. Porque vocês estão
ao meu ver, assim, é um projeto de um development mesmo, assim, de atleta e rolando ao vivo. Sim. Entendeu? Então, tipo, vocês trazem, pô, Cara de Sapato, por exemplo, que é um veterano já, e isso é bom que cala a boca de um monte de gente, né? Que os caras falam Sapato assim, ah, líder do BBB essa semana. caralho, é BBB essa verdade, semana, é verdade, é verdade, é verdade. Cara, como é que foi essa parada? Como que funciona, tipo... Mas só para responder essa sua anterior, é uma coisa que, assim, foi dos maiores momentos aqui para mim, quando a gente fez a transição de só fazer a temporada e a gente mudou para criar o Challenger Series, para fazer lutas de undercard, para fazer essas parcerias com eventos internacionais, PFL Europa. Isso tudo pra gente é muito importante, porque se a gente só tem 10 atletas que a gente pode botar na temporada, não existe uma opção de você Exatamente. desenvolver talento, Exatamente. né. E pra você entrar na temporada, você não pode puxar um cara 5-0. Como é que eu vou puxar um cara que é 5-0? Ele pode ser, pô, o bambambam, termina embolado no chaveamento pra pegar um cara 30 Imagina, vitórias e exato. 3 derrotas. Sim, Não sim. existe comissão atlética pra liberar isso. É verdade. Então a gente tem que desenvolver o talento já de base para evitar, entendeu? Já comprar feito de outros eventos, como o UFC, Sim, sim. Bellator, One, Exatamente, tudo mais, exatamente. entendeu? Porque fica numa situação meio complicada também, né, cara? Você vai trazer um cara de outra. Eu acho que o maior atrativo do PFL é a grana Sim, para os caras, sim. porque é uma chance de. Cara, eu vou falar, por exemplo, Borrachinha, que é amigo meu, diz que não vai renovar com o UFC. De repente, esse cara vem para um PFL aí. Cara, ele tem a chance de ganhar uma grana que ele ia É, precisar de uns 5 anos pra ganhar no UFC. Ganhando bem, é. entendeu? Ele é um cara que não luta muito, então é muito atrativo, mas é o que você falou, vocês têm que ter um pool de gente ali pra mexer, pra vocês não Sim, ficarem dependendo, ainda mais, porque você vai tirar o cara de um outro evento, você provavelmente tem que pagar uma grana a mais. é. E outra coisa que a galera tem que entender é que é uma empresa, não é. É uma empresa de entretenimento, não é uma liga esportiva que a gente vive, que vive de fundos do governo Ah, e doação. Os caras têm que fazer dinheiro, porra. sim, sim, Entendeu? Então você não vai gastar 1 milhão pra trazer um cara e o cara vai te gerar 100 mil. Você vai, aí sim. dura um ano. E é muito mais maneiro você ter um cara que cresceu na companhia, né, cara? Exatamente, tem a Você história, né? Tem a exatamente, história. você não Pô, tem a Natan. Pensa no Natan. Eu fui gravar com o Natan e eu nunca pego a história, eu não leio porque eu gosto de descobrir ao uhum. vivo. E aí a gente tava falando e no podcast, assim, não, porque não sei o quê. Eu falei, então, não sei como que a gente. Quanto tempo você tá na Flórida? Eu tô há X anos e tal. Eu falei, eu mudei pra Nova York, mas eu vim de Boston. Eu já fui em Boston e tal. Fui acho que 2 invernos lá, raspar neve. Aí eu É, falei, hã? Como? Raspar? Não, não, eu fui. Tava trabalhando. Aí ele me contou a história dele. Eu trabalhava na construção, fui pra emocionante, pô. Boston. Fui pra Boston raspar neve. Quer dizer o seguinte: tipo, tô fudido aqui no inverno, não tô ganhando grana. Ó, em Boston, que é 15 horas daqui da Flórida, em Boston os caras pagam, sei lá, $1.000 por semana pra você ir raspar neve por 4 semanas. Beleza, vou fazer isso lá, Antes porque eu tô disso, eu precisando de trabalhava no Brick, grana. que é o pedreiro daqui. É. Exatamente, Não, o exatamente. O Natan negócio é da história. trabalhou na construção até a semifinal do evento, quando ele falou: acho que vai rolar alguma coisa, Acho que eu deveria focar numa luta que pode me dar $1 É, milhão. Ele é um cara caralho, que, cara. pô, estamos aí já há 5 anos juntos, é um cara que com nada no bolso e com 2 milhões no bolso é a É mesma o mesmo pessoa, cara, é mesma o mesmo pessoa. cara. Fica Mas é negócio do sensacional. Sapato. O Sapato me ligou, eu estava de férias, começa o Sapato me ligando, me ligando, me ligando. Aí a gente vai aí eu: "Fala, Sapatilha, beleza e tal?". "Irmão, preciso te contar um negócio, não pode vazar". Caralho, cara. Aí começa aí eu já, tipo assim, já pensando: "Cara, eu vou acabar na sinuca de bico aqui, porque eu não vou trair o meu amigo E eu não de vou falar". trair o meu trabalho, né? Isso, Foda. assim, alguém vai ficar decepcionado comigo. Aí a gente teve que bolar uma estratégia grande, né, pra poder, porque é uma mega oportunidade, Sim, né. porra. É um cara que a gente criando essa divisão de pay-per-view, uma pessoa com a visibilidade que ele vai angariar no BBB, né, como, Uhum. entendeu, o maior programa da televisão brasileira, é é diferente, né, do que a gente pode proporcionar aqui no mercado brasileiro atual, de forma Exatamente. atual, né, e no mercado mundial também, por um certo ângulo, né. Então,
animado aí acompanhando. Acho que a última vez que eu assisti BBB, né? De Cara, todo mundo nem que gosta de sei, cara. MMA, Pois né? é, Foda, pois é. foda, foda. E é legal você ficar vendo, pelo menos até agora, assim. É um cara. A gente conhece o cara pessoalmente, né? Mas às vezes dá medo do cara falar uma merda. Tipo, se eu vou no BBB, eu saio de lá preso, provavelmente em É, 15 tempo não vou dizer real. 15 minutos, mas eu não passo da primeira semana. Pois é. Uma hora, porque acho que eles querem que o pessoal esqueça que tá sendo filmado, né? Que é o que acaba acontecendo eventualmente. Tem câmera na porra toda. Você não tá vendo, você sabe, então você vê os primeiros dias, né? Tá todo mundo meio tenso. Não, e aí, tudo bem? Não, assim. Agora já tá. Esqueci que não pode tirar a cueca pra tomar banho. Essas paradas, né? E aí a galera vai relaxando, relaxando. Agora, eu assisti ontem à noite um pedaço. E aí eu falei pra minha mulher, eu falei, nossa, que diferença dos primeiros dias já, né? Porque todo mundo é muito amigo, eu te amo, que legal, somos unidos, e agora já tá assim, porque o fulano lá falou isso e falou aquilo, não sei o quê, e o cara de sapato é o líder, né? Eu falei, caralho, que legal. Muito bom, né? Muito bom. Você, essa parada você falou um negócio interessante que foi, o primeiro pay-per-view foi a final de Nova York. Isso. Como que foi? Como que a PFL viu, foi positivo? Você falou que vai continuar rolando, né? A gente tá criando a divisão de pay-per-view, enfim... Pra super lutas. Pra super lutas, do caralho. exatamente. Do caralho. Então, assim, sendo uma coisa que, às vezes, cara, se você chega a um certo nível, né, de todo atleta que você pega e você conversa, dos maiores atrativos com a PFL é o nível de atividade, né? Uhum. Quantas vezes você pode lutar por ano, o fato de você ter um calendário, né? Você não vai receber aquela... Quer dizer, você não vai receber. Quem tá ouvindo entendeu? E já lidou comigo, sabe que tem ligação, entendeu? Em cima da hora que a luta caiu de não sei quem, você quer ser entendeu? Você é o próximo alternate. Isso sempre existe. Cai muito, né? Pra esclarecer, porque o cara tem que cortar peso, sei lá, 5 vezes numa temporada. Isso. E tal. Então, é mais comum, acho, cair luta na PFL pela atividade do cara. O cara tá... Eu vou tentar recolocar isso de um jeito um pouco melhor, mas assim, o cara tá em camp pra lutar por 6 meses. Então, e cortando peso, e aí pode ter uma lesão. É um camp de 6 meses, 7 acontece meses. pra caralho, né? Se você ganha o cinturão, você faz Exatamente. Não, e assim, torci o pé, o cara não tem tempo não tem 2 semaninhas de folga pra recuperar, né? Então, isso é uma coisa que é muito atrativo, né? Você vai conseguir consertar, né? Você ter o que foi? Eu consegui consertar o começo do... Você ter um calendário que você segue, e você saber, pô, essa época aqui eu tô 100% em off, eu vou focar, entendeu? Na musculação só, e eu vou, entendeu? Tá com minha família, eu vou fazer a viagem, eu vou voltar pro Brasil, entendeu? Vou pro Daguestão, você fazer o que você quiser fazer. Isso é muito bom, né? Beleza, se você tá ganhando, você controla o que eles chamam de you control your destiny, você, entendeu? 4 lutas no ano, tá feito. Mas ao mesmo tempo, se você tá nessa, como o Natan, por exemplo, é um cara que está sempre chegando, né? Sim. Bicampeão, anos consecutivos. Pô, isso aí são... Carlos Natan passou o carro no Jeremy Stephens, né? Isso aí são, em 2018, 2019, tudo bem que você tá fazendo 2 lutas na mesma noite, mas querendo ou não, ele lutou 10 vezes em 2 anos. É muito, né, tempo, entendeu? Então, essa divisão do pay-per-view e super lutas e tudo mais, isso é uma coisa que, assim, às vezes quando você chega a um certo nível, né, você não tá fazendo você não quer tanta atividade, se você, entendeu, já não é mais garoto, se você não tá, entendeu, ali naquela idade, entendeu, você não consegue bater aquele peso, entendeu? Eu acho que meio que acaba até ajustando os caras um pouco a lutar mais próximo do peso real deles, né? Com certeza, com certeza. Você vê menos cortes drásticos, assim, porque não dá pra manter esse rojão. Exatamente. Como que foi a gente tá falando de super luta, de pay-per-view. Jake Paul vai fazer a estreia dele no MMA na PFL, do caralho, né? Do caralho. Como é que vai? Aí o cara fala assim, não, tipo, a gente já pegou, sei lá,
Rafael dos Anjos versus Jake Paul, tipo, uma luta absurda, né? Ele chega no MMA 0-0, não é isso? Chega. Eu não posso nem fazer uma piadinha dessa aqui, então daqui a pouco alguém vai... É completamente absurdo. Faz esse recorte. Não. Eu falei no podcast, a gente faz um podcast toda segunda, fala de notícias e tal, só que aí a gente falou do Jake Paul na PFL. E eu falei, olha, eles vão arrumar uma super... Qualquer luta que o cara for fazer vai ser uma super luta. Porque a estreia, vocês têm o benefício da estreia do cara. Sim. Entendeu? Então, olha, eu imagino que... Aí o Vini falava assim, não, eu acho que eles vão pegar um veteranão, assim, tipo, Anthony Pérez. Você não precisa confirmar. Eu acho engraçado quando... Ele botou o nome dele. Ele falou, não? Fez um tweet, falou, tipo, bem-vindo à PFL, se tiver precisando... Porra, mas não... Aí eu acho engraçado que quando eu vou falando alguma coisa que é mais sensível, assim, o Edu vai endurecendo, assim, ele não sorri, ele não pisca, que é tipo, eu não quero dar pista nenhuma, né? Regala o olho. Mas eu falei assim, olha, eu acho que o caminho normal é Jake Paul lutando com um cara meio que do nível dele, que é o justo. É o correto. Principalmente. Né? E a não ser que você faça aqui em casa a luta, é difícil até a comissão atlética aprovar um cara, igual você estava falando, né? Um cara de 30 lutas contra um cara 0-0. Não interessa que é o Jake Paul. Né? Tipo, ele tem não sei quantos mil seguidores. Mas ele tem 30 milhões de seguidores no YouTube, vai dar muita audiência, ele gosta de luta. Trabalhou na Disney. Eu também gosto de luta, né? Exatamente. Ele fez 4 lutas casadas de boxe. Não, cara, aliás, a gente pode parar de falar. O cara fez uma luta contra o Anderson Silva e ganhou fair and square, né? Sim. Não dá pra dizer. Então, assim, a gente já tem experiência com isso por outros ângulos, né? Menos do lado comercial, que é uma coisa que o Jake traz muito, obviamente traz do lado do talento também, que é uma coisa que acho que no começo todo mundo tinha um ângulo para criticar o cara e cada vez menos a gente tem isso. A gente, eu digo, o fã de MMA. Sim. E a gente já fez isso com a Keila. Tô falando, vou fazer um story no Instagram. A gente já fez isso com a Keila, a gente já fez isso com a Clarissa Shields, né? Então, assim, a gente já tem esse respaldo para fazer essa transição de atletas, né? A Clarissa vindo do boxe, a Keila vindo do judô, e ele agora vindo do boxe e, entendeu? Desse lado, do lado comercial, do lado pessoa pública, do lado, entendeu? Da fama que ele traz também. Você me contou essa história já. Eu vou pedir uma versão resumida e censurada. Como que receber uma ligação, ou não sei se você participou da negociação, e o Jake Paul, que é um big deal do caralho. Tipo, aí os amantes do MMA, esse cara não luta MMA. Mas a gente tá falando do celebrity power do cara. Tipo, o cara move a agulha do Ibope ali, não dá pra negar isso. Pode ser. Ele vai lutar bem, a gente não sabe. Foda-se. Mas é o cara, entendeu? Tipo, e aí, como que cai no teu colo uma porra dessa e como é que você... Cara, eu adoro esse lado backstage, assim. Não, assim, do meu lado, eu infelizmente não fui parte das negociações, enfim, isso aí fica pra... Não sabia nem que tava rolando. Não sabia, pra ser sincero, não sabia. Mas o meu chefe me ligou e falou, você tem planos pra amanhã? Pra amanhã é ótimo. Aí eu não sabia se era pra uma reunião ou quer que fosse. Aí eu, assim, elabore, né? Aí ninguém sabe, mas a gente contratou o Jake Paul. E eu quero que você seja a primeira pessoa da PFL a estar com ele de forma pessoal. Aí assim, eu pensei, cara... A não ser que eu tivesse a visita do Papa aqui em casa amanhã, eu ia. Lógico, acho que do caralho, né? Vambora, claro. Então eu saí de Miami, que é onde eu moro, aí fui para Porto Rico com a mochila, entendeu? Com luva, tudo mais, para ele poder fazer aquele vídeo que ele fez, ficou muito da hora. Legal, pra poder anunciar. E eu lembro da gente se falando, não sei o que, eu falando com a galera, e aí com amigos e tudo mais, e eu do nada apareci, entendeu? Em San Juan, no Porto Rico, e sei lá, acho que foram 16 ou 17 horas, eu já tava de volta em casa. Então o pessoal, tipo assim, cara, o que você... Um negócio meio clandestino até, assim, né? Tipo... Você tá contrabandeando charuto, tráfico, aquela coisa meio assim. Fazer, tipo, cara...
Foi um pepino aí que eu tive que Ganhei um resolver. sorteio pro jantar em Porto Rico. Um sorteio da CVC, um Norwegian Cruise Line. Ai, caralho, Bate e muito bom. volta. Tu não podia contar pra ninguém, né? Não. Não podia contar pra ninguém. Caralho, que doideira. Contei pro meu irmão só, que eu tava indo visitar ele, eu falei, ó, vou ter que atrasar. Ele, não, tranquilo, só pra ele. Caralho, foda, né? É muito louco. E tem algum... ele luta esse ano, eu imagino, né? Eu não tenho muito mais acesso a isso, mas eu imagino que sim. Imagino que, entendeu? Entre lá pro final desse ano, uma coisa assim, deve ter uma coisa alinhada aí pra ele. Legal pra caralho. A gente cobriu tudo? Tem mais coisa? Pensar. Falou do Jack Paul, a gente falou da Kyla, a gente falou da Larissa. Falamos do cara de sapato, falamos do Challenger. Tem algum cara pra gente ficar de olho? Ó, principalmente porque a gente tá falando pro Brasil em português e tal. Eu tenho, antes da gente acabar, assim, eu queria ó, galera, esse cara tá entrando e fica de olho nele. Eu consigo pensar, por exemplo, que não é do grande público ainda o Kemuel. Sim. Que ele vem com o hype do Poitin ajudou a levantar, o primeiro cara e tal. E a gente tem a estreia do Marreta, né, cara? Essa é do caralho. O Kemuel não tá com luta marcada agora porque tá lesionado, né? Então a gente vai estar vendo aí o que a gente pode fazer. Mas deve estrear essa season também, né? Isso, ele não tá na season, né? Porque ele ia lutar o Challenger. Ah, é verdade. Mas a gente, enfim, é um cara que eu quero botar pra brigar aí de alguma forma. Porque o Kemuel é experiente pra entrar na temporada, de repente. Sim, a única coisa... Uma luta no card... Preliminar. A única coisa que pra botar na temporada é só um pouco mais difícil agora, porque você tem que meio que manter... Tá meio certo já, tô parado, não né? Não só isso, mas você também tem que, assim, manter um pouco da dinâmica do Challenger, né? Assim, ele meio que ia lutar pela vaga no Challenger. Tá, seria um negócio meio assim, se ele... Do nada... É verdade. Fica meio... A galera do Challenger vai falar a mesma coisa, né? Então, aí você tem caras, tipo, o Lucas Huck, o Danilo Marques, você não tem. Isso. Você tem uns caras peso pesado, literalmente. Tem muito brasileiro bom, cara. Tem um que eu tô bem animado em relação ao Challenger, olhando pro Challenger, que é o Gabriel Braga, que é filho do Braguinha. Sim, do Jiu-Jitsu. Do Braguinha, que, pô, durante muitos anos, enfim, treinou o Anderson, veio com o Shaman pra muita luta nossa aqui também, tem que estar na Team Nogueira já. É o Braguinha do Jiu-Jitsu? Não, o Braguinha é da Team Nogueira. Bobagem, né? Tá. Quer recomeçar? Não, tá de boa. Se os caras cagarem em mim, tá tudo certo. Os caras Braguinha do Jiu-Jitsu. Braguinha da Team Nogueira, que já lutou com o Charles, inclusive, fez... Jiu-Jitsu. O Charles do Jiu-Jitsu, o Charles é de tudo, pô. Falei que era o Jiu-Jitsu. O Charles, enfim, nossa. Agora, 8-0, 66. Caralho. E ele, enfim, já tem vitória no LFA, no Future, a última dele foi no UA Warriors. Então, é garoto, novinho. Isso é legal, 24 anos aí. Isso é legal. E o Braguinha entendeu? Veio a temporada do ano passado toda, tava aqui com o Shemo e com outros caras aqui, veio muito com o Renan, problema também. Shemo lutou agora na final também lá, ganhou, foi a estreia do Marlon, não foi? Marlinho, isso. Eu fico de coração, eu fiquei feliz pelo Shemo e de coração partido pelo Marlon, né, cara? O Marlon tá precisando de uma vitória. Cara, a gente que trabalha no meio, você termina toda a noite com o coração... Pra algum, né? É foda, não tem jeito. Mundo, você principalmente. Mas é um cara que eu tô animado aí pra ver, dos nossos brasileiros. Quem mais? Em termos do Challenger Series, temos pesado que a gente já falou, os dois do peso leve, né, do SFT, e irado, é isso. Irado. Aí de temporada, entendeu? Os nomes aí clássicos que já vem vindo de outras temporadas. Marreta, né? O Sapato chega a tempo pra essa temporada? Chega, né? Não, o Sapato tá fora essa temporada, ainda tava com a perna, foi muita lesão na perna dele. Ele fez, inclusive, a segunda luta já com a perna, pelo que ele me falou, toda capenga, que foi a luta que ele fez com o Bruce Souto, ganhou por decisão. E aí, enfim, só continuou piorando aí a lesão. Deixa se recuperar, o cara precisa, né? Exatamente. E aí aquela coisa, todo mundo me perguntando, mas se o Sapato sai mais cedo da casa,
Falei, pô, ele vai fazer o quê? Ele vai sair da casa e ele vem direto pra semana da luta aqui. Segura aí. Pois é, tá fazendo sparring com... Olha, se quiser uma luta de última hora do cara de sapato, pode me chamar. Vou eu lá, aí ele ganha. Ele tá fazendo sparring que é M5,5 lá dentro da casa. Então, é isso. O Sapato tá fora esse ano. Tá. Da temporada em si, foi parte da ligação que ele fez comigo e tudo mais. Mais um que eu tô animado mesmo é o Marreta. Eu também. Eu gosto do Marreta pra caralho. Marretão, vamos combinar uma. Vou descer aí e vou... Inclusive, a gente podia combinar uma fazer junto, né? Pô, ele podia vir. Eu e você... Por um challenge desse. Será que ele vai vir? Ele podia vir. Vou ligar pra ele quando acabar aqui e fazer o convite. Boa, fechado. Aí eu vou trazer ele pra gravar aqui. Se não, eu vou pegar um dia, vou lá pra Boca Raton, lá, por ali. Onde lá perto de casa. Tudo perto de casa. Isso. Perto da tua casa. Eu não moro lá. E gravar alguma coisa com ele também. Não conheço ele pessoalmente. Já gravamos umas 20 vezes online, mas pessoalmente não. E eu tô muito ansioso pra estreia dele também. O grande ano aí que chega, exato. A galera vai poder ver a estreia do Marreta, a estreia do Jake Paul. Tudo. É muito brasileiro. Do caralho. É do caralho. Vai ter luta boa, tem a temporada. Isso aí. Isso aí, então. Vamos? Do caralho, Edu. Obrigado. Puta, estreia do estúdio. Estreia com o pé direito. Tem que estrear com o pé direito, sempre.